Começa agora o Pessoas de Valor aqui na Santa Cília TV e hoje a gente tem um convidado que já passou em 2018 por aqui, mas claro, né, um monte de gente pediu para ele estar aqui, inclusive eu e o Alexandre. Eu estou hoje aqui com o Alexandre Quartz para me ajudar nessa super entrevista que é o Flávio Maneira. Da última vez que o Flávio esteve no programa, a gente falou tanta coisa que, vou contar aqui um segredo de bastidores, a gente terminou a gravação que dura meia hora e a gente ficou mais 3 horas e meia no café aqui da de casa conversando sobre neurociência e comportamento. Então, imagine o quanto, né, falta de conteúdo ainda. Faltou a gente registrar o papo, né? Ficou para depois, vamos registrar esses papos aí no café. Se tivesse uma câmera gravada naquele dia lá, ia virar um best-seller, né? A gente transcrevia depois. Flávio, obrigado pela tua presença. Alexandre, mais uma vez, estamos juntos aqui. Ale, contigo, vamos lá, você pilota aqui. Começamos por onde? O Flávio Maneira está aqui, agora a gente começa por onde? A gente precisa dar um passeio livre, né? Isso. A gente viu esses acontecimentos à nossa volta, nos dá um sacode para olhar realmente para isso, né? O que está acontecendo, né? Os comportamentos que pareciam normais, pessoas que pareciam uma vida saudável e tal, de repente suicidam-se, né? Então, isso está levando uma reflexão em tudo. Aí, baseado nisso, a gente tem várias teorias, sim, né, da neurociência. Sim, fora a questão da epidemia, que a Organização Mundial da Saúde já começa a classificar o suicídio e a depressão, então nem se falar já tinha um tempo. A depressão, né, que é, como a gente falou antes, algo difícil de diagnosticar. Silenciosa. É silenciosa. A medicina, assim, pouco tem, assim, recursos ou mesmo questionário, né? Eu desenvolvi um questionário com umas perguntas baseado nos principais, porque ela age em 4 sistemas, né, do corpo que a gente nem imagina, né? Até mesmo algumas gastrites, né? São de fundo psicossomático e elas vêm de um fundo depressivo, dores no corpo, aí você vê uma série de coisas, ficar na cama, dormir mal, não se concentrar, quer dizer, afeta tudo. Uma pessoa que passou por depressão, detalhe também, as mulheres são mais atingidas pela depressão, na proporção de 3 por 1. Hormonal aí. Isso, hormonal sim, por 3 por 1. As pessoas que passaram por depressão e se recuperaram, ficam com marcas, segundo os exames, né? Ficam com marcas, e no caso das mulheres, elas ficam com uma vulnerabilidade à neurodegeneração, mais após 55 anos, né, podendo ficar mais fragilizada, suscetível ao Alzheimer, ao Parkinson e às demências. Flávio, obrigado então por vir. Vamos lá, né? Vamos direto ao assunto, né? A gente começou já pelo assunto mais grave, né? Que é a questão desse comportamento, né? Como que você vê essa questão? Primeiro, um prazer imenso estar aqui de novo. Vocês, sou super fã do programa de vocês. Eu acho que assim, a causa é muito genuína. A gente até falou de autenticidade genuíno, que a gente vai falar disso também. Isso. Mas eu acho que o fato da gente trabalhar com informação e transformar ela em conhecimento, e espero que várias dicas aqui vocês apliquem, né? Transformar em aplicação, eu acho que isso é um tamanho, não dá para mensurar o tamanho disso. Então, parabéns pelo programa. Sistema dopaminérgico, né? A gente está falando de um sistema que influencia memória, emoção, movimento, ele é responsável por movimento executivo, aprendizagem total, então ele faz o caminho entre curto e longo. Sim. E quando a gente vai estudar sistema dopaminérgico, dopamina, um hormônio, um neurotransmissor ali, hoje, eu não sei se é sabido, mas recentemente uma pesquisa forte sobre, eu já consigo através de uma ressonância muito específica, que ela é 3 vezes mais potente do que a ressonância, chamada 3 Tesla. Então eu consigo ver uma movimentação numa região cerebral chamada ATV, e que ali naquela região já vejo uma concentração maior ou não. Então, de dopamina. O que significa isso? Significa que eu já consigo prever uma predisposição, não só depressão, mas como você bem colocou, Alzheimer, Parkinson e tudo que relaciona-se à neurodegeneração. O grande ponto ali é o que vem primeiro, né? Porque às vezes a gente fala, a tecnologia veio para ajudar o homem e tal, até que ponto, por exemplo, essa tecnologia que a gente vai desenvolvendo para poder assimilar o nosso estilo de vida, ou se a gente está mudando nosso estilo de vida por causa dessa tecnologia, e aí de repente a gente está virando refém e até
de certa forma, vítima dessa tecnologia. O sistema de recompensa dopaminérgico, essa questão de gamificação, tudo relacionado à tecnologia é muito viciante. Viciante, exatamente. Né? Então, a gente é sabido que tem estudos hoje com relação a smartphone, que hoje é o grande componente para ver como que a gente opera ele, estudar a interface dele para ver como que eu consigo a tua atenção. Ganhar a atenção das pessoas é muito difícil. Se tornou um desafio. E esse ponto com relação a ter o controle, que é outro exercício, para não deixar a tecnologia me superar, eu acho que ela é benéfica e maléfica. Eu acho que depende de como você vai ter essa consciência. Sim. A gente sempre vai falar aqui sobre a questão do equilíbrio, né? Não tem jeito, né? Agora é muito difícil porque a gente está falando de um componente que é viciante. Abaixa a dopamina, você quer fazer de novo, é prazer. E tá ligado com sexo, tá ligado com doce, com jogos, né? Com jogos, tudo o que foi falado. Então é muito difícil controlar. Agora como? Acho que a ajuda de especialistas é o número. Primeiro é ter consciência, segundo é pedir ajuda. A gente está falando da depressão. Depressão é muito difícil, só que tem as pessoas que sabem tratar melhor, profissionais que vão tratar melhor a depressão do que outros, porque estudaram profundamente isso. Então eu sempre falo, amigo meu, eu tô com depressão, psiquiatra ou neurologista, começa por aí, né? Porque ele estudou isso. Então eu espero que você, não que a psicologia também não vai ajudar, mas quem acha que pode trabalhar multidisciplinar, nesse primeiro começo é o médico que estudou para aquilo. Sim, e existe a questão química, que muitas vezes, até eu publiquei esses dias um texto sobre essa questão de quanto é importante desabafar, né? Então, assim, você falar, você poder se abrir, porque mexe praticamente em todos os processos, principalmente sistema límbico, aí envolve uma série de questões. Mas, particularmente, existem algumas coisas que as pessoas não entendem, que, assim, às vezes você consegue falar sobre, colocar para fora e isso vai gerar uma cura, vamos dizer assim. Só que em determinados momentos existe uma descompensação química, né, Alexandre? Existe toda uma questão que não é simplesmente você falar sobre o assunto ou ter consciência do assunto e vai resolver. Às vezes você precisa ter uma suplementação, você tem que mexer na química do corpo, né? A gente correlaciona com uma sociedade dos gladiadores, né? Onde se privilegia o ser forte, né? O forte. Então, isso desde lá, na verdade, do Velho Testamento, se for pegar historicamente, né? Davi teria dito lá nos Salmos que quando ele se fechava num grande conflito, né? Os ossos dele se retorciam, tem uma linguagem, né? Simbólica, né? Os ossos deles se retorciam. No Novo Testamento, se for também lembrar, também tem essa questão que fala também. Então, isso está presente em tudo. Então, a gente vive num choque que a gente tem que ir, talvez, num contrafluxo dessa sociedade que está privilegiando o forte, o super poderoso, a super mulher, e entrar em contato com o frágil. Se emocionar. Você não pode baixar a guarda. Exatamente. Isso é adoecedor e é um dos fatores favoráveis à depressão. Você ficar sustentando uma imagem para a sociedade que ela naturalmente ela é insustentável. Daí essa crise, daí a queda dos mitos, a intolerância à frustração. E aí entra também uma outra questão que a gente discute muito no particular, né? Principalmente você, o Flávio também, mas essa questão das redes sociais, né? Até que ponto você tem que mostrar que você está feliz lá nas redes sociais, é a famosa selfie, né? Mostrar que está tudo bem e de repente na hora que você desliga aquilo você está lá toda com seus problemas, né? Uma coisa muito antagônica, né? Eu acho que cada um adota estratégias, né, discursivas, digitais. McLuhan tem um texto de 64 que é lindo, que é tão atual que ele fala disso, né? E eu entendo o seguinte, eu acho que, eu sempre falo quando a gente pensa em mídia social, numa palavra que para mim diz muito que é coerência. O que é coerência no branding da mídia social? É o reflexo do que você é na vida real. Então a coerência é o seguinte, eu não fazer um filtro de fotografia, né, e colocar um Flávio que não existe, porque existe uma enganação e a gente vê muito isso. Eu colocar, se eu tô triste, eu não preciso fazer um sorriso para publicar, eu publico quando eu tiver com o sorriso, porque aquilo é questão da autenticidade. Perdeu a ordem da coisa. E isso ficou uma coisa que é lógico, ninguém acha que vai postar quando tá brigando num casal, é óbvio. Então, não posta que tá feliz com a tua mulher
mulher se tu tem que ter uma conversa com ela antes para resolver o teu casamento, a tua relação? Porque isso vai criando distanciamento da realidade e aí você se abre para novas crises. Ou então a pessoa, de repente, está passando por um momento muito crítico, ela com ela mesma tal, e fica postando, né, coisas motivacionais ou mesmo felizes tal, nas redes sociais. Assim, de certa forma, ela se distancia da própria cura dela, né? Do processo Perfeitamente. de descoberta dela. Porque tem a negação, e a negação não combina com cura. A mesma coisa, uma coisa interessante. As pessoas que estão insatisfeitas no trabalho, fica muito notório porque ela quer falar para todo... Quer dizer, insatisfeito com tudo, a gente tende a falar muito sobre isso. Então, no trabalho não é diferente. Então, elas divulgam a insatisfação delas e alteram o comportamento, porque você sabe que a pessoa está infeliz pelo clima, pelo chefe, whatever. Na verdade, ela deveria estar fazendo o oposto. Se você está ruim e você tem que trabalhar bem, porque quem que vai te achar? O Valdez tem um vídeo dele que eu adoro, que ele fala isso. E na mídia social isso é potencializado. Sim. E quando você deveria, fica quieto e adota uma estratégia diferente quando você estiver bem, para você conseguir ter uma estratégia de recolocação ou procurar. Mas não é isso que acontece, né? Claro. Agora vamos lá para mergulhar um pouquinho mais na neuro, né? Porque assim, a gente está falando muito de comportamento, mas e o cérebro em si? Porque, por exemplo, às vezes eu até converso muito assim com as pessoas mais próximas sobre essa questão da fé, né? De você acreditar, tal. Tem muita gente que fala, você acredita, estilo Napoleão Hill, se você acredita que você vai ser bem-sucedido, você será bem-sucedido. A gente está falando aí de uma área pré-frontal, muitas vezes, e que afeta completamente a produção, por exemplo, de dopamina, ou que interfere completamente no processo. Aí a gente está falando, por exemplo, de determinadas pessoas que têm uma resiliência muito baixa, e aí envolve a questão do sistema límbico. Em que ponto que a ciência está, por exemplo, de chegar num determinado momento e poder falar assim, agora nós temos efetivamente o cérebro em nossas mãos? Tem um... Você quer falar? Não, essa pergunta aí... Tem os programas, né? Essa não estava na pauta. Tem um que eu recomendo assistir, tem um TED que fala nós somos o nosso conectoma. E o conectoma, se você entrar lá nas minhas mídias sociais, eu tenho a imagem do conectoma. É um estudo que já está acontecendo há 20 anos, então na verdade é uma fatia, eles fatiam o cérebro e vão estudar cada processo. Você tem uma... porque mesmo que sejam pessoas com gêmeos, a gente sabe disso, né? O meio ele interfere completamente na genética. Mas quando você vai entender o conectoma, a gente vai de fato entender você. Então por isso que ele fala você é o conectoma. E aí no conectoma ele liga exatamente o ponto que você colocou. Ele não mapeia somente todo o cérebro, mas ele mapeia todo o fluxo de informação, ele mapeia a velocidade da informação, ele mapeia neurogênese, ele mapeia a destruição do neurônio, tudo, inclusive o fluxo e a velocidade, que é muito importante isso. Agora o caminho para responder, eu acho pela ciência que está muito próximo de decifrar completamente a questão do conectoma. Então é um processo de imaginamento muito preciso. E com isso, o final disso é medicação e tratamentos muito mais singulares. Então você não vai ter a dose daquele medicamento para tratar Alzheimer que é para uma população. Você vai ter aquilo para a pessoa, de acordo com o conectoma dela. Então eu acho que esse, na verdade, muito mais customizado. Impressora 3D vai fazer medicamento. Já tem. Individualizado mesmo. Quer dizer, neurociência embasando o autoconhecimento profundo. Acho que como teu cérebro não existiria algo mais individualizado do que essa era aí. Como pegar, por exemplo, aqueles exames de ressonância dos monges budistas, que saiu, que até depois virou uma publicação e tal. Quer dizer, você fala assim, que processos que envolvem a meditação, que processos que envolvem a respiração, que processos que envolvem, por exemplo, um impacto emocional, um trauma, né? Então, assim, você ter tudo isso registrado, você acaba tendo um mapa da mina aí, né? E aquilo que a gente fala, eu gosto muito desse mito, que não é uma verdade, do cérebro esquerdo e cérebro direito. Então, isso não existe, cérebro esquerdo e cérebro direito. Na escola, muitas vezes se ensinava. O cérebro é único, ele se conversa, um hemisfério, se acabar um hemisfério, a pessoa vai aprender, existe estudos de pessoas que perderam o hemisfério e aprendem com o outro, então isso é um mito. Então é um órgão complexo, cheio de detalhe, que tem um fluxo de informação numa velocidade e uma química e eletricidade incrível. Perfeito. Gente, eu vou chamar um intervalo porque a gente ficou 4 horas conversando lá no café aquele dia, só que o programa tem meia hora, então assim, os primeiros 15 minutos já foram. Alexandre, começa a pensar aí no que a gente não falou para no segundo bloco a gente voltar aqui na Santa Cecília TV com o Flávio Maneira falando sobre neurociência. Até já!
Há mais de 25 anos, o Célula Mater promove a saúde com alta precisão de resultados em toda a Baixada Santista. São mais de 100 exames disponíveis, com resultados em até 24 horas. Laboratório Célula Mater, investindo em tecnologia em benefício da vida. Estamos de volta aqui com Pessoas de Valor na Santa Cília TV e você já sabe, se você quiser assistir esse programa ou todos os outros, fazer uma maratona de Pessoas do Valor, você tem lá no site que está aparecendo aí no seu vídeo. Eu queria puxar um pouco um dos temas que o Alexandre pontuou para a gente discutir aqui, sobre essa questão, e a gente falou um pouquinho sobre redes sociais, tal, de a gente manter as aparências, sobre a autenticidade, né? E aí a gente está falando de autenticidade, para mim me vem essa questão da essência da pessoa, né? Dos teus princípios e valores, do que é mais nobre numa pessoa. A maior parte dos conflitos, pelo que eu vejo já milhares de pessoas que eu treino por aí, é que muitas vezes a pessoa não está alinhada entre o que ela acha dela mesma e o que os outros acham. E aí elas muitas vezes querem projetar nos outros. Então, assim, as pessoas me veem como uma pessoa super simpática, e aí eu sou super simpático. Aí quando eu tô ali tímido, sozinho e tal, e aí eu sou eu mesmo, acabo tendo esse conflito entre quem eu sou e quem eu gostaria de ser ou que as pessoas gostariam de ser. A gente pode dizer que o conflito efetivamente existe por causa dessa dicotomia, dessa disparidade entre o que você é e o que as pessoas acham que você é? Eu penso que sim. Eu acho que a gente vive numa sociedade... Primeiro que a gente tem que entender que a gente é padronizado. Ninguém quer estar sozinho, todo mundo quer estar no padrão, até os introvertidos ou os mais... E aí a gente cria, né, a psicologia defende muito isso também, e eu acho que isso é tangibilizado pela neuro, porque tem uma área chamada área fusiforme, que é muito desenvolvida. A gente, com essa área, a gente já reconhece padrão de microexpressão facial, que a gente vai gostar ou não de alguém. Quem é mais... Isso foi na evolução, para ver quem é mais hostil, que vai me matar e quem não. Isso foi desenvolvido. Aí é aquela coisa do cérebro reptiliano, assim, né? Do sobreviva, né? Alguma coisa me fala que aquela pessoa causa um perigo em mim, né? Vai ter algum problema. E nem sempre aquela pessoa que tem uma expressão facial que pode parecer mais hostil é. Os nossos avós, você tem que comer 1 quilo de sal com alguém para conhecer ela de fato. E eu acho que existe sim, a gente... eu penso o seguinte, eu sou o que eu sou percebido pelo meio, eu gosto muito disso. Então não é o que eu acho que eu sou. Porque eu só tô nesse meio e vocês falam, não, Flávio, tu tá desse jeito, tá agitado, tu tá falando muito, vou já parar. Aí é isso que o meio me percebe. E existe essa diferença da gente entender como você é percebido pelo meio. Em especial quando entra em questões emocionais. Eu tô nervoso, bem aqueles polos emocionais, das emoções básicas, a gente fica muito notório quando alguém está com uma emoção básica, numa intensidade que é um pouco maior. Sim, a Adriana Zucchini, até do Arquitetando, a gente fala muito lá no Arquitetando Emoções assim, né? Nós não somos as nossas emoções e sentimentos. Né? Nós sentimos, então assim, eu tô sentindo alguma coisa por alguém, às vezes eu tô sentindo uma emoção por causa de alguma coisa que me aconteceu, mas aquilo ali não me define. Não, a gente é uma pluralidade, não é o ser humano é muito complexo. Por outro lado, Alexandre, entra uma questão de cobrança social, né? Você, por exemplo, é um cara super genial, todo mundo tá lá, admira tal, aí assim, será que é saudável ou será que é confortável a gente ser genial 24 horas por dia? Será que não dá vontade às vezes de chegar e falar assim, eu vou assistir Monty Python e vou ficar rindo? Com certeza. Como que é essa relação? Até para fazer um alongamento no cérebro, né? Pelo amor de Deus, né? Tem que fazer. De lazer, assim, né? Agora, eu acho que tudo isso volta ao ponto de novo da questão da mídia social, dessa época da celebridade, né? Que as pessoas se sentem celebridades. Isso afasta a gente da nossa realidade e da nossa essência e da nossa transparência. Abre um espaço, abre um vácuo de conflito. Aí esses conflitos é onde entra a questão dessa deficiência de recompensa, o tédio, que também ele é ligado à dopamina, angústia, encaminha para o processo depressivo, podendo culminar no suicídio. Mas assim, você convive com Carla Tiepo, com o Rima, com todas essas pessoas, né? O próprio Carmelo e tal. Alguns que já até vieram aqui no programa. E assim, são as pessoas que estão pensando
nesse momento no comportamento humano, né? Quando a gente pensa em cérebro, a gente está pensando em comportamento. E aí você faz lá o projeto e coloca isso também em discussão, que é muito legal. Fala um pouquinho pra gente sobre o projeto, assim, como que é esse encontro das estrelas da neurociência. O primeiro objetivo é muito parecido com o programa. A gente acredita profundamente que o mundo melhor é um mundo com mais conhecimento. Então essa é a primeira... a gente pensou o que a gente não quer. O que a gente não quer é fazer com que a neurociência tome proporções de forma errada. Que não é dela. Porque existe uma variabilidade enorme, né, dentro do campo da saúde. Até porque, né, Flávio, desculpe te interromper, mas assim, a gente conversa muito também entre a gente, que assim... Na prática, todo mundo vai acabar virando neurocientista daqui a pouco, como todo mundo virou coaching. Exato. E assim, quem é que está preparado para, por exemplo, tomar um café, olhar nos olhos da pessoa e falar assim, olha, vamos lá, fala aí. Né? Isso aí. Acho que você resumiu muito bem. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo tem muito assunto, o campo é muito grande, é muito interessante falar de neurociência. Ele é vasto, né? Então, não é só o ponto de vista do funcionamento cerebral e a resposta desse funcionamento. É muito além, é tornar aplicável, por exemplo, questões de um pré-treinamento que você pode potencializar o armazenamento de memória. Sim. E outros mais, agora movimentado por sistemas olfativos, enfim, é muito extenso. Para a indústria farmacêutica. Sim, total. Imagina o quanto a gente consegue evoluir na farmácia, nessa área, na farmacologia, se a gente tem, por exemplo, como você falou, um mapeamento completo do cérebro. E agora a inteligência artificial, que ela vai colocar emoção, já está colocando emoção na voz, machine learning, então o Brain Talks, eu já estava comprando o Brain Talks, viu? O Brain Talks, ele objetiva exatamente isso, a gente trazer pessoas que trabalham nas nuances da neurociência para divulgar o que está fazendo. E qual é a aplicação disso, porque eu acho que mais do que saber qual é o papel do neocórtex, do tálamo e do hipotálamo e de toda a região cerebral, é mais importante, isso eu entendi que funciona para isso tem uma neuroquímica assim, mas e o que eu faço com isso? E o que eu faço com isso? Então é tornar aplicável, a neurociência ela é aplicável com o resultado. Então vou dar um exemplo, a gente está numa certificação agora num trabalho e toda a dinâmica para você fazer com que as pessoas entendessem mais aquele conhecimento que era um pouco complexo, tecnicamente falando, era com que elas produzissem conteúdos. Então a gente fez uma trilha de conteúdo que é podcast, então eu acabei de estudar, vou ter que criar um texto em até 3 minutos. Depois escrita, depois desenho daquele fluxo e depois vídeo. Então a gente fez 4 estações para que... Trabalha a memória de trabalho. E aí faz a memória operacional. Muito mais, porque para memória de longo prazo com uma facilidade muito maior, né? E diminuir as aulas. Porque as aulas de 1h30, você faz em 2 blocos, exato. Sim, eu gosto na pós até de falar com professores, quando a gente vai dar aula, por exemplo, para professores, né, que estão se especializando, que assim, antigamente você falava, uma aula tem que ter 45, 50 minutos, né? Hoje a gente sabe que está em 18 minutos essa retenção. Então, assim, um cara chegar e ficar 1h30 falando... Ari, 13 minutos a gente já começa a perder 40% da atenção. E a cada minuto, por isso que existe essa... Sem pensar no smartphone presente. Isso. Porque se tem que ver, tá virado... tiver no WhatsApp, acabou. Divide a atenção, já era. Tem que ser sucinto, tem que conseguir fazer a síntese. Os veículos de comunicação e a mídia, né, assim, o mercado publicitário comentando a questão da multitela, quer dizer, cada vez mais normal vai ter uma pessoa assistindo televisão e digitando, mandando um WhatsApp pro apresentador, pros comentaristas, então assim... Não dá mais para você falar, vou ter atenção total, né? A gente tá no mundo dispersivo ou disperso, Alexandre. Flávio, eu acho, volto ao ponto que é muito essencial, conhecimento e gestão de neurotransmissores, né? Acho que a gente está caminhando aí para realmente o leigo, né, acessar e falar como que eu vou gerir, equalizar melhor meus neurotransmissores, né, que eu preciso para viver bem, para essa coisa do resistir à angústia, modificar a frustração, essa distorção toda. Então, isso vai com... Tem exercícios, exercício físico, a gente sabe, e precisa também de suplementação. A gente vê essa correlação. Sim, que passa aí por alguns alimentos, sempre por aminoácidos, né?
E cada vez a gente come pior, né? Na verdade, a gente às vezes eu vejo as pessoas fazendo dietas malucas por aí, ou se exercitando em excesso e não fazem ideia do mal que estão causando, né, pro organismo. Você tem a medida, individualidade bioquímica daquela pessoa. Então o que acontece? A pessoa ela pensa assim, em que alimento que tem isso? Ok, você pode ter o alimento, mas isso não garante que você vai ter a dose daquele aminoácido, aquele conjunto de nutrientes que vão favorecer, por exemplo, uma formação maior de serotonina, uma maior de dopamina, por exemplo. A serotonina está muito ligada ao triptofano e a um estágio dele que é o 5-HTP, que ele ultrapassa a barreira hematoencefálica e tal, vai formar, dependendo também de selênio, de magnésio e de vitamina B6. Para ele chegar lá onde tem que chegar para criar a 5-hidroxitriptamina, para fazer a serotonina. A dopamina precisa de tirosina. Aí você pensa, onde eu vou encontrar a tirosina? Você encontra alguma coisa na aveia, encontra nos peixes e tal. Mas assim, eu preciso de mais do que o alimento, para sintetizar aquele alimento. Então a gente está indo para esse momento. Eu, por exemplo, assim, tenho que usar um pouco do exemplo. Eu passei, desde quando eu conheço a suplementação há 19 anos, eu passei por fases muito desafiadoras, difíceis de derrubar. E eu não me sentia assim derrubado por vários fatores. Derrubado que eu digo assim, ficar mesmo sem reação, entrar numa depressão profunda. Por quê? Estou suplementado. Há 19 anos eu tomo fórmulas e altero, né, minhas fórmulas nessa linha. Então eu posso dizer assim, eu conheço teoricamente e eu conheço na prática também isso. Então acho que a gente tem que ter essa coerência. É bem isso. É bem isso. Se pensar o que você fala por si. É aquela coisa, né, que a gente sempre vive falando, né? Quer dizer, você vai lá, faz um treinamento, a pessoa voltou no final de semana, fez um marca pessoal, fez um arquitetando emoções, saiu de lá ou foi num workshop nosso de resiliência, de qualidade de vida, do poder do agora. Todos os processos lá estão lá. Aí transformou conhecimento. E aí? Aí no dia seguinte a pessoa fala, poxa, eu tô felizão. Uma semana depois, pô, tô deprimidão. Né? E aí a culpa é que o treinamento não dá certo. Né? O treinamento ele começa quando termina. Então, na verdade, assim, quando termina que a gente vai ver, e é impressionante. Tem um estudo de Harvard que, para mim, é um objeto do meu estudo há algum tempo. Ele fala de performance em vários campos, né? E esse estudo, ele diz o seguinte, 70% média, 20% abaixo da média, 10% é o que consegue atingir uma performance determinada e mantém. E é isso, é seleção natural. Claro, a gente vê aí na prática. A gente vê na prática, né? Então o objetivo é como que você migra esse grupo de 70% e contamina eles. Hoje já dá para fazer isso. A gente infecta pessoas pela energia. Pessoas que chegam numa energia conseguem. Não só a palestra motivacional, que eu questiono algumas, mas eu acho que é sensacional algumas. Então a gente sabe que criar os núcleos de energia para contaminar outros que não têm esse polo de energia vai funcionar. E aí se a gente for pegar então lá na medicina oriental e nos conhecimentos milenares, a gente chega às vezes no arquitetando, né? Aí a gente fala, tem as ciências milenares, aí tem a neurociência. Meu, a gente pega lá os caras há 3, 4 mil anos atrás falando coisas que a gente está começando a descobrir agora na neuroimagem. É assim, como que esses caras sabiam? Exato. Na verdade, eles usavam outros sentidos. Exato. Né? Daqui a pouco a gente vai estar se falando por telepatia ou utilizando a nossa intuição, e hoje a intuição já está mapeando. Exato. Você já sabe que áreas do cérebro estão atuando quando você está seguindo a tua intuição, né? Então, em breve, nossos workshops aí, né? Exato. Do agora, exato. Falar felicidade. Por sinal, consciência do agora já está uma demanda, porque as pessoas estão pedindo essa coisa que a gente fala, né, do Paul Adler, I'm here now, né? Assim, essa coisa de estar presente aqui agora. E aí vamos aproveitar, né, para fazer um convite para o próximo Brain Talks. 30 de maio vai ser a 3ª edição do Brain Talks. Tá incrível, vai vir o Dr. Leonardo Faria, é um neurocirurgião, ele atua em Minas e ele é owner de um projeto incrível que eu recomendo também, Ari, que chama-se meucerebro.com. Então ele, de forma muito séria, ele e a equipe dele dissipa esse conhecimento. E vai estar o André Massaro, né, que já esteve aqui. Eu convidei o Massaro porque ele vai falar um pouquinho da questão de economia comportamental e gestão financeira comportamental, porque mais do que conhecimento de finanças, o que te derruba na finanças não é a falta de conhecimento de finanças, é a questão comportamental. Então as pessoas... É genial. Ele é um cara incrível. Então a gente vai colocar os dois, um falando de cérebro, de cirurgia, claro, de um profundo conhecimento também de neurociência, e o Massaro, então eu quero colocar esses dois lá, vai ser dia 30 de
demais. E eu quero vocês, a gente vai combinar qual edição, mas eu faço questão de vocês ir para uma edição do Brain Talks em São Paulo, aqui do lado, e vamos fazer um grande evento. Legal. Obrigado pela tua participação, então, Flávio. Sempre uma honra, né, Alexandre? Cumprimos a tabela. Agora infelizmente, a gente não vai poder ficar mais 3 horas ali no café, que tá todo mundo correndo. A gente grava os programas assim nos intervalos de tempo super curtos, né? Mas espero que você tenha gostado. E se você quiser rever essa entrevista ou até as outras, né, inclusive do Flávio, que já participou do programa em 2018, está lá no pessoasdevalor.com.br. Forte abraço e continue com a programação da Santa Cecília TV.